Gente, muito obrigado pela presença de todas. Antes de mais nada, eu quero desejar um feliz Dia das Mulheres. É um enorme prazer estar aqui com vocês, mulheres de diversos setores do cooperativismo. Isso vai engrandecer muito aqui o nosso debate. A gente vai ter diferentes pontos de vista, tá? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou querer conhecer um pouco melhor de vocês. Eu vou querer que vocês contem um pouco da sua experiência, a sua área de atuação e a relação de vocês com o cooperativismo. Assim, quem está assistindo a gente vai conseguir entender um pouco melhor. Para a gente começar, eu vou começar com a Denise. A Denise ela é diretora de desenvolvimento e investimentos da Quanta Previdência Cooperativa. Ela é administradora de empresas, especialista em investimentos, tem MBA em Previdência Privada e Gestão. Denise, você está há 17 anos lá na Quanta, certo? Você tem uma larga experiência no setor. Conta um pouco para a gente como o cooperativismo enxerga esse mercado de previdência. Que trabalho que vocês fazem no setor? Com você, Denise. Obrigada, Douglas. Obrigada, Luiz, que deve estar aí nos bastidores também, e todo o time, né, da Mundo Cop, por essa oportunidade e por esse evento maravilhoso com tantas mulheres incríveis, né? Eu sou a Denise Maidanchi, então, ou a Denise da Quanta. Ganhei esse sobrenome, né, Douglas, porque eu defendo com bastante intensidade uma causa super importante dentro do cooperativismo, né? Sou mãe, sou filha, sou executiva, sou mulher, sou amiga, sou namorada. É claro que nem sempre tudo isso está em perfeito equilíbrio, né? E harmonia. Mas isso é ser mulher, né? Então, antes de eu começar a falar, eu quero dar parabéns a todas vocês, não pelo dia de hoje, né? Mas por serem isso tudo todos os dias, né? Por serem mulher todos os dias. Bom, Douglas e colegas, eu estou no sistema cooperativo já há 20 anos. Inicialmente eu fazia gestão de investimentos e depois de um tempo eu encontrei, digamos assim, a minha missão profissional, que foi quando eu participei de um projeto de constituição de uma entidade de previdência fechada, totalmente cooperativista, e então eu descobri como o meu trabalho ele poderia gerar mudanças mais significativas na sociedade. E desde então, né, essa tem sido a minha missão, ressignificar e co-criar a previdência no país, né? Ou melhor, a aposentadoria no país, sensibilizando, educando, provocando ações para que as pessoas, os cooperados, os seus familiares consigam ter segurança no presente e liberdade financeira na longevidade. Como que a gente faz isso, né, Douglas? As pessoas, elas não gostam muito do tema aposentadoria, mas todo mundo quer viver bastante e quer ter um futuro desejável, cheio de alegria, né? Então, a previdência dentro do cooperativismo, na nossa experiência, já são 17 anos e faz todo sentido. Primeiro, porque a longevidade é um dos grandes desafios da humanidade e da atualidade, né? A longevidade é uma das maiores revoluções do século XXI. E é muito difícil as pessoas sozinhas se prepararem para essa longevidade, né? Hoje, estatisticamente falando, apenas 1% dos cooperados ou dos aposentados conseguiram manter o seu padrão de vida na longevidade. Então, é difícil as pessoas resolverem esse problema social sozinhos. E segundo, porque essa visão de longo prazo, de planejamento de longo prazo, de olhar para o futuro, ainda é algo bastante negligenciado pelas pessoas, pelas empresas, pelas instituições financeiras. Então, todo mundo quer resultados imediatos, né? E de curto prazo. Então, só mesmo uma instituição que verdadeiramente olha para os clientes, no nosso caso, para os cooperados, né, colocando eles no centro, somente uma instituição assim tem a coragem de assumir e de manter, né, consistentemente um trabalho focado nessa mudança de mindset com relação ao futuro. Então, eu não estou falando aqui de oferecer apenas um plano de previdência. Isso seria reduzir demais uma missão tão importante. Eu estou falando da cooperativa assumir um papel ativo na construção de futuros, o futuro dos seus associados, dando para todas as pessoas esse futuro com mais dignidade, né? E hoje, depois de 17 anos, o que a gente conclui dessa experiência e dessa disrupção que a gente trouxe para dentro do cooperativismo de crédito, né? Que tinha como foco central emprestar recursos
e que em algum momento resolveu olhar também para a poupança de longo prazo, né? Então, hoje, depois de 17 anos, a Previdência ela é um case de sucesso no sistema, em todos os sistemas que a gente atua. Ela é uma das entregas mais bem avaliadas pelos nossos cooperados através das pesquisas. Hoje nós temos um índice de adesão muito alto, algumas cooperativas elas possuem mais do que 60% dos seus associados já planejando o futuro e de uma maneira bastante madura e consistente. Nós acabamos de passar, ou estamos passando ainda por um processo, né, de pandemia, e mesmo numa situação como essa, a gente teve níveis de desistência, de resgate baixíssimos, inferiores a 2%, o que comprova que realmente essa consciência previdenciária dentro do cooperativismo ela fez muito sentido. E tudo isso porque não é apenas um produto que a gente está falando, nós estamos falando de um propósito de ajudar os nossos associados a terem uma manhã melhor. E é um propósito que tem como pano de fundo um grande trabalho educacional e de cuidado. E também, né, Douglas, uma coisa super importante que sempre se falou no cooperativismo e é uma tendência, também a Previdência é um exemplo de intercooperação. Hoje nós temos 4 sistemas cooperativos diferentes que entregam uma mesma solução para os seus associados, uma mesma solução previdenciária, né? E esse é só um exemplo, é um exemplo de como o cooperativismo ele pode ampliar suas fronteiras e trazer e resolver cada vez mais problemas reais. Então, o cooperativismo ele pode sim e precisa ter perspectivas múltiplas, transversais e buscar não apenas repetir padrões de instituições privadas, né, que atuam aí em segmentos similares, mas ela pode e deve olhar verdadeiramente para o cooperado e para a sociedade e, a partir disso, dessas necessidades do cooperado, se posicionar e criar soluções humanizadas que elevem o bem comum de toda a sociedade. Então, a cooperativa ela tem um modelo de negócios diferente e sustentável, e a gente fala muito pouco sobre isso, né? E agora, então, nós temos aí um grande momento para o cooperativismo se reinventar, ganhar forma e prosperar ainda mais. Uma outra questão que você trouxe, né? Nossa experiência como mulher executiva. O que a gente aprende, o que a gente aprendeu e o que a gente pode compartilhar aí com tantas mulheres que estão nos ouvindo, né? O primeiro ponto, eu diria que uma das coisas mais importantes é uma mulher que assume um papel de liderança, né? Uma mulher que assume aí um papel de ser uma executiva de uma organização, seja ela cooperativa ou não. Eu acho que o primeiro ponto, no meu caso especial, foi o protagonismo. Eu estou há 20 anos no mercado financeiro e previdenciário, que é formado basicamente, né, a maioria absoluta, aí por homens, né? Então é preciso ter bastante coragem aí para aproveitar essas oportunidades todas que surgem. Em especial, o sistema cooperativo, ele tem muitas oportunidades, né, para todas nós mulheres, né? E pensando nessa minha experiência e trazendo um pouco para finalizar aí a minha fala, o que eu poderia deixar para todas essas mulheres, né? Eu aqui imitando ali aquela coisa dos 7, né? As 7 cores do arco-íris, os 7, enfim, 7 mandamentos não, que são 10, eu já estou reduzindo 3 aqui. Mas eu quero trazer para vocês aqui os 7 aprendizados, assim, que eu tive como mulher executiva e que eu queria compartilhar com vocês, assim. O primeiro deles é realmente ter um desejo real de querer ser uma executiva e ser uma liderança feminina. Porque essa decisão essa decisão, né, de ser uma mulher executiva no mundo corporativo exige esforço, sim, exige uma jornada dupla, e que nem todas as mulheres estão dispostas a isso, e está tudo bem, né? Mas as mulheres elas não podem se iludir, porque o meio cooperativo, ou melhor, corporativo, ele ainda é muito carente de grandes referências femininas. Então, tomara que a gente tenha mais mulheres com o desejo real de serem, né, de serem uma liderança feminina. O segundo aprendizado aqui é esqueça a estabilidade, né? O risco faz parte de todo o processo, faz parte da gestão, faz parte da liderança. E se tem uma coisa que a gente aprendeu desde cedo, ali por 12, 13 anos, é conviver com a instabilidade, né? Pelo menos 4 dias do mês, né? Algumas mais, outras menos, a gente vive aí momentos de instabilidade. Então, a mulher, ela está mais preparada, assim, para viver esse ambiente de instabilidade. E a gente tem que esquecer, porque estabilidade não existe mesmo, né? O outro ponto, o terceiro ponto que eu diria,
para as mulheres é que se a gente não for atrás dos nossos objetivos, ninguém vai fazer isso por nós, né? As mulheres, em especial as mães, elas têm um desejo nato de mudar o mundo, de tornar o mundo um lugar melhor para os seus filhos, né? Não é verdade? E esse desejo é tudo que os negócios precisam, né? Para criar valor, agregar mais valor para as pessoas. Mas as mulheres, muitas vezes, elas têm vergonha dos sonhos dela, né? E não agem, né? Por vergonha. Mas vergonha mesmo é a gente ter um sonho e não conseguir lutar por ele, não concretizar. O quarto ponto, eu diria, é se livrar de uma liderança masculinizada, né? Uma das piores coisas que uma mulher ela pode adotar é querer pensar ou agir como uma liderança masculina. Nós não precisamos ser homens para sermos respeitados, né? Mesmo porque a mulher tem uma visão holística que é super importante para engajar as pessoas, né? Ela usa a razão e a sensibilidade juntos, e não o medo e a opressão, e isso é muito legal dentro do ambiente corporativo. O quinto ponto é o preconceito. Isso eu vivo, e todas as mulheres vivem, isso existe sim, é fato, né? Existe esse machismo estrutural e a gente tem que entender essa dinâmica, ao mesmo tempo que a gente precisa ter um posicionamento firme para ocupar aí o nosso espaço e o respeito, né? Agora, a gente não pode esquecer nunca que se a gente ocupa, a gente é um membro ativo de liderança de uma organização, então a gente tem também a oportunidade de mudar essa dinâmica e a visão das organizações com relação às mulheres, né? O sexto ponto, o penúltimo ponto, eu diria para vocês que é uma coisa muito importante e que as mulheres podem fazer isso de uma forma muito intensa, é construir coisas relevantes. É isso que estica a nossa corda, estica a corda de todo profissional, é isso que faz as pessoas nos escutarem, é isso que dá força para a gente arriscar. Então, quem usa o seu tempo, para coisas irrelevantes, talvez tenha, sim, mais dificuldade de escalar, né? E se a mulher, eu costumo dizer, se a mulher ela é capaz de gerar uma vida, ela pode, sim, criar qualquer outra coisa. E para finalizar aqui a minha fala, eu diria para vocês, assim, é muito, muito básico isso, mas é uma coisa que eu aprendi muito cedo com a minha mãe e faz todo sentido. E eu levo isso todos os dias da minha vida, que é acredite que você pode. Né? As mulheres, elas nem sempre percebem como elas já estão preparadas para o sucesso. Elas têm um potencial e uma habilidade que são inegáveis. Vocês escutaram hoje, a manhã toda essa perspectiva de futuro e o quanto as habilidades femininas se conectam, né, e dão match a esses novos desafios. Mas muitas mulheres se sabotam, né, e acham que não possuem o conhecimento necessário, acham que não vão conseguir, acham que não estão preparadas para assumirem cargos mais relevantes. Por isso, um dos principais fatores que dificulta aí a chegada das mulheres no topo das organizações, eu diria que é a autoconfiança mesmo, né? Então, se você não acreditar em si mesmo, vai ser muito difícil outras pessoas acreditarem, né? Então, Douglas, esse é um pouco do trabalho, né, da previdência dentro do cooperativismo, de como a gente trouxe e como eu, como mulher executiva, consegui percorrer e estar à frente de uma organização tão importante, tão relevante com relação ao futuro, e um pouquinho aqui do que eu queria compartilhar com as demais mulheres aí que já são líderes, né, e outras estão buscando essa escalada também. Obrigada. Maravilha, Denise. Obrigado. Fica aí que a gente tem muita coisa, muito conteúdo para trazer para quem está nos assistindo. Agora eu quero saber da Débora. Ô, Débora, você é uma cooperada lá da Castrolanda há mais de 15 anos e você é coordenadora da Comissão Mulher Cooperativista. E recentemente foi reconhecida pela revista Forbes como uma das 100 mulheres poderosas do agro. Meus parabéns. Eu achei muito interessante essa comissão mulher cooperativa que vocês criaram lá dentro da Castrolanda. Explica melhor para mim e para quem está nos assistindo o que faz essa comissão. Há quanto tempo ela existe? Explica para a gente, Débora. Bom dia. Então, eu sou produtora de suínos, sou cooperada Castrolanda e sou coordenadora da comissão. A comissão, ela iniciou em 2009, num curso que a Cooperativa Castrolanda nos forneceu, que se chamava Mulher Atual. E naquela época, a cooperativa não fornecia nenhum curso, nada, eu brinco que a gente foi pega meio que a laço.
eu estava indo na cooperativa para pegar umas notas, e daí a moça do Senar perguntou se eu não queria fazer esse curso. Eu falei, ah, por que não? E eu falo que esse curso foi um divisor de águas. Porque quando nós fizemos esse curso, eram 4 semanas, um encontro por semana. Aí no intervalo do café, nós estávamos em 6 amigas. E a gente falou, nossa, a gente achou tão legal esse curso, e a gente resolveu ir atrás da cooperativa para ver se a gente não poderia ter mais cursos de formação, de liderança, alguma coisa assim. E em 2012 apareceu um curso de Programa de Desenvolvimento de Líderes, e nós nos formamos nessa primeira turma, nós 6. E quando a gente se formou nessa primeira turma, saíram projetos desse curso. E daí nós demos continuidade. A princípio a gente não sabia aonde nós queríamos chegar. E a gente participou de um helicóptero feminino que foi lá em Marechal Cândido Rondon. E quando nós voltamos de lá, essas 6, nós voltamos assim encantadas com o que a cooperativa de lá estava fazendo. E chegamos aqui na cooperativa Castrolanda e começamos, olha, a gente quer ser igual as mulheres de lá, a gente quer ter um núcleo de mulheres. E a gente marcou uma reunião com o presidente da cooperativa Castrolanda na época e falamos, olha, a gente quer fazer um movimento de mulheres. Só que até então a gente não tinha ideia do que se tornaria essa comissão. E ali eu falo que a gente começou um trabalho de formiguinha. Essas 6, desde o início, continuaram fazendo um trabalho voluntário. Em cima desses projetos, a gente se fomentou de uma forma assim tão concreta. Nós criamos um projeto de regimento interno da mulher cooperativista, baseado no projeto da cooperativa Castrolanda. E ali a nossa comissão foi reconhecida. Hoje, no momento, a gente tem votação nas assembleias setoriais da cooperativa, como qualquer comitê de suínos, de grão, de leite. E em 2019, o nosso lançamento do regimento foi aprovado. E aí sim nós tivemos reconhecimento como uma comissão eleita e formada. E eu ainda continuava nessa comissão e fui eleita como coordenadora. Hoje, a gente tem um trabalho tão fomentado que nós temos projetos criados pela comissão que a gente acha assim, de extrema relevância, que são o Jovem Cooperativo. Esse era uma das preocupações nossa como mãe, como cooperada, o processo sucessório dentro da cooperativa e dentro da propriedade. Aí nós pensamos também, por que não fomentar o espírito cooperativista nos nossos filhos desde pequeno? Então, nós criamos também o projeto que se chama COPEC, trazer eles desde pequeno para dentro da cooperativa, para o espírito cooperativista, e eles já terem aquela vontade de estar no negócio, de fazer o processo sucessório. Outro projeto que nós temos também é as Amigas do Leite. Então, é a produtora que está lá na propriedade. Muitas das nossas produtoras aqui são pequenas e médias e grandes. Aí a gente despertou aquele olhar de capacitar ela, de fazer ela estar atuante na propriedade, de dar treinamento, capacitação na área dela, capacitação de lideranças. Então, nós temos projetos de capacitação em liderança, em organização dentro da propriedade. Um dos projetos que a gente acha de relevância muito grande é a imersão em cooperativismo. O que é essa imersão em cooperativismo? Nós vamos conhecer outras cooperativas, onde tem produtoras mulheres, e é uma troca de experiência, porque às vezes o que dá certo na minha cooperativa, numa outra cooperativa, pode ser assim, de outra forma, mas por que não eu trazer para a minha propriedade? Com tudo isso, a nossa comissão foi assim, ficou tão estruturada que nós fazemos parte, a Comissão das Mulheres, do Planejamento Estratégico da Cooperativa Castrolanda. Toda a parte da diretoria e administrativa, nós participamos junto, montando o processo estratégico de dentro da cooperativa.
E o que nós conseguimos também é que os nossos filhos, que são os jovens cooperativistas, eles já, desde o ano passado, eles participam ativamente dos conselhos, né? Então, a gente está treinando eles a serem futuros conselheiros dentro de cada setor da cooperativa. Com tudo isso, com esse trabalho que a gente faz, nós tivemos, ano passado, quando a gente foi para esse mundo de pandemia online, aí a gente ficou muito preocupada porque a gente não estava mais conseguindo ir até o campo, ver o que as nossas mulheres produtoras, a demanda que elas precisavam. Então, nós fomos para um mundo virtual. Aí, numa reunião, nós resolvemos fazer uma série de vídeos homenageando a mulher que estava lá no campo, para ela não se sentir esquecida. E essa série de vídeos, assim, eu falo que deu tão certo, porque o primeiro vídeo que a gente postou na nossa página da comissão foi sobre uma produtora de leite. E esse vídeo, assim, teve tanta visualização, e ano passado a gente estava com a cooperativa fazendo 70 anos, nós tivemos mais visualização que a própria página da cooperativa. E para nossa surpresa, esse vídeo foi parar no OCB, e foi compartilhado na página da OCB, e a gente ganhou o parabéns do presidente da OCB, como uma comissão que tinha um trabalho assim muito bonito que a gente estava fazendo. E com isso, a gente teve, sim, a comissão uma percussão muito grande. Então, o Sescope, OCB, educadoras do cooperativismo, entraram em contato com a gente, Comissão Mulher Cooperativista, para ter o nosso projeto como case de sucesso. E para nós isso assim foi muito gratificante, porque eu falo assim, foram 12 anos de trabalho de formiguinha, nós tivemos muito nãos. Muitas das vezes a gente não imaginava na proporção que essa comissão se tornaria, porque hoje o nosso projeto ele é tido como exemplo em muitas cooperativas. Então ali a gente viu que valeu muito a pena. A gente trabalhar, a gente arregaçar a manga, a nossa preocupação com o processo sucessório com os nossos filhos, né? Então, nós ficamos muito felizes com todo esse reconhecimento. E eu falo assim, no início, quando nós iniciamos com aquele grupo de 6 mulheres ali no curso, que era assim, até sem muito nexo, o que nós nos tornamos hoje como Comissão Mulher Cooperativista, com todo esse reconhecimento, é muito grande, porque eu não trabalho só por mim, produtora. Eu sou, como coordenadora e o restante da comissão, um braço de apoio para a mulher que está lá na propriedade, dentro da cooperativa. Porque a gente tinha muito assim a visão de que tinha muitas cooperadas que tinham medo de vir no setor. Achavam que era um universo mais masculino, que os maridos vinham tomar as decisões, só que muitas das vezes a gente faz todo esse papel. E muitas vezes mais que o nosso marido. Porque chega na hora de tomar uma decisão, o marido vem perguntar para você. E o teu sim, o teu não, é que faz a diferença. Maravilha, Débora. Eu acho que o que você trouxe para a gente é um case de sucesso, e o mais interessante que eu vejo também nisso é que vocês montaram esse comitê e já estão fazendo outras ações em cima dele. Quer dizer, vocês não pararam só nisso. Eu acho que isso vocês estão também de parabéns. Obrigado, Débora, pela sua explicação. Fica que aí que nós vamos continuar. Agora eu quero falar com a Camila Lucone. Ela é administradora e mestre em gestão e negócios com especializações em finanças, sustentabilidade e cooperativismo. Ela é co-coordenadora da especialização em cooperativismo da Unicinos, a mais antiga do Brasil. Camila, explica para mim como é ensinar o cooperativismo. Quais são as dificuldades e o que as pessoas buscam quando entram na faculdade? Explica para a gente. Certo, obrigada a todos, obrigada pelo convite, a Fernanda aí que nos ajudou a construir esse encontro. E prazer estar com vocês, outras mulheres, nesse dia tão importante. Acho que é um símbolo
e passa também por essa nossa paixão pela educação, né? Eu vou contar um pouco da minha história misturado com um pouco que eu vejo no ensino do cooperativismo. Eu sempre atuei com as questões de sustentabilidade, vai fazer agora 14 anos que eu atuo nesse tipo de tema. E aí eu fui parar em uma cooperativa, né, onde eu atuo há 7 anos atrás. E aí eu estava fazendo ao mesmo tempo o meu mestrado sobre sustentabilidade. E decidi pivotar, né, como diz o pessoal da inovação, e fazer a minha dissertação sobre uma cooperativa e a sua relação com a sustentabilidade. E aí eu gosto muito de me aprofundar e fui identificando que existia um mundo no cooperativismo de crédito e no banking, né, que independente se é cooperativa ou banco, existe um mundo aí de social banks, eles chamam ethical banks, que são movimentos que estão aí fortemente na Europa e outros países, e fui lá nas minhas férias, peguei o meu dinheirinho, meu tempo, e fui lá fazer pesquisa com eles. Me apaixonei demais pelo que eu vi da potência ali, como disse a Denise, né? Como que a gente tem esse papel tão importante nesse mundo financeiro e uma vez uma dessas pessoas me disse assim, eles na Europa falavam muito assim, a gente queria fazer transações financeiras e decidiu ser uma cooperativa. A gente só vende placa solar, só faz produtos sustentáveis. Legal. Mas por que uma cooperativa? Ele disse, olha, porque a gente acredita que o dinheiro pelo dinheiro é poder. Mas quando a gente trabalha o dinheiro de uma forma cooperativa, ele se transforma em amor. E eu, nossa, começou a cair tanta ficha, né? E eu acho que o meu jeito de aprender cooperativismo foi com essas vivências. Seja indo lá no interior do interior do interior, conhecer aquele associado e aquela associada, como bem colocou aqui a Débora, e a mudança que uma cooperativa faz na vida deles. E eu me apaixonei pelo cooperativismo ao longo aí dessa jornada, tanto da minha pesquisa quanto do meu trabalho. E com isso, quando eu fui fazer uma transição dentro do meu trabalho para o mundo da transformação digital, com os temas que a gente está falando bastante atualmente, meu Deus, eu preciso estudar mais como levar o cooperativismo. Eu já estava completamente apaixonada, considerada uma cooperativista de carteirinha, e como é que eu vou levar o cooperativismo para o mundo digital se eu era da sustentabilidade, não conhecia tanto assim o mundo do cooperativismo. E aí eu fiz a pós-graduação, essa da Unicinos, que tem 45 anos, como aluna, em 2017. E aí eu vejo que, um pouco do que o Douglas estava comentando, como que bate isso, e era uma pós-graduação, para os meus colegas, né? Muitas vezes, meus colegas eram delegados de núcleo, eram lideranças de conselho, ou se tornaram lideranças por entender mais profundamente o cooperativismo. E me interessou muito esse nosso processo de construção, assim, de entrada de pessoas no curso que talvez nem conheciam tanto, achavam que estavam fazendo um curso aí de gestão de empresas, né, um MBA, e saem dali todos com muita paixão e muita propriedade para falar do tema. Então, a gente, durante o curso, fez visitas a diferentes ramos de cooperativas, visitas vivenciais mesmo. Pegamos um ônibus, nós alunos, separadamente, e fomos visitar Sunchales, na Argentina, que é a capital do cooperativismo, e vivenciamos o cooperativismo lá também. Eu já tinha essas minhas experiências internacionais que me faziam brilhar o olho pelo tema, e eu vi que ali foi gerando cada vez mais essa paixão desse grupo de pessoas, né? E fui observando também os meus mestres, os meus professores, que eu acho que essa é uma outra característica do ensino do cooperativismo. Eu decidi fazer essa pós especificamente porque tinha o padre Odelso Schneider, ele tinha na época 80 anos, e eu tirava fotos dele assim o tempo inteiro, porque eu não acredito que eu estou falando com o meu autor principal, ele que acredita que o pilar social do cooperativismo gera todo esse impacto por meio do core business, do diferencial cooperativista, e né, não da ação social assistencialista, mas toda essa estratégia e papel do cooperativismo com o pilar social que tão poucos falavam. E ele foi aí meu professor, foi minha banca também, e ele era o coordenador do curso. E aí eu falo com muita emoção, assim, que a gente fala muito em sucessão, vocês falam, né, em jovens também, e
E nessa situação que no final eu fiz a sucessão, né, como co-coordenadora do curso, eu acho que eu não estava preparada. Eu sofri muito com a perda das minhas antigas lideranças que coordenaram esse curso de tanto carinho, e eu não estava, e aí acho que vem o desafio do feminino, né, me sentindo pronta o suficiente, com experiência, o cabelos brancos o suficiente. Nunca chegaríamos aos pés, né, de um Padre Odelso como referência, um guru do cooperativismo na academia e na história, né? Então, o nosso desafio aí, ao mesmo tempo, eu olhei para o lado assim, se não eu, quem? Né? E aí a Denise falou aí de protagonismo, quem vai assumir de levar esse curso por mais muitos anos para que a gente consiga formar cada vez mais 30, 60, 100 e aí os seus discípulos, né, os discípulos do Padre Odelso na multiplicação do cooperativismo. Então eu assumi essa jornada com muito medo, de verdade, mas acho que no nosso protagonismo vai com medo mesmo, porque a minha paixão pelo tema, assim, e o meu comprometimento soou mais forte, né? E hoje, falando um pouquinho mais dessa educação cooperativista que eu acredito muito, eu leciono em outras universidades, né? Aqui no Rio Grande do Sul, na PUC, na IMED, na URI, mas eu acho muito bacana quando a gente consegue compor uma grade de uma formação formal em cooperativismo que não vai pegar só as disciplinas de gestão, de marketing, finanças, contabilidade, que são muito importantes para o nosso pilar, mas também falar sobre o pilar social como uma associação de pessoas. A gente entender um pouco mais das relações políticas que tem técnica por trás, como se faz autogestão, como a gente entender a parte da educação cooperativista, que é fundamental para a perenidade de qualquer cooperativa, como a gente entender as questões da doutrina, as questões dos diferenciais cooperativistas, porque às vezes, dependendo do ramo, a gente não consegue competir igual, né? Então eu vejo assim que a educação cooperativista, mas assim, aquela que vai fundo, que vai conseguir abranger os diferentes temas, ela faz toda a diferença para as nossas futuras lideranças, independente de gênero, e que quando a gente trabalha essa educação, e é algo que a gente tem tentado fazer, também seja com o olhar da diversidade. Sejam professores mulheres, professoras mulheres, que a gente tem muito pouco no cenário do cooperativismo, diferentes idades, e também nos nossos exemplos e no nosso dia a dia. Então é um papel aí super desafiador, mas que eu vejo que todo mundo aqui está empenhado, porque acredita muito. Excelente, Camila. Eu achei interessante quando você traz esse tema, que a transformação que o cooperativismo faz na vida da pessoa, como isso te emocionou, né? Isso é muito bacana. Obrigado. Fica aí. Agora eu quero saber da Gleice Moraes. Ela é bacharel em cooperativismo, analista de sustentabilidade no Instituto Sicoob e há mais de 13 anos atua no setor. Para a gente começar, Gleice, explica para a gente o que é um Instituto Sicoob e o que faz uma analista de sustentabilidade. Explica para a gente. Obrigada, Douglas. Boa tarde, Douglas, né? E também as meninas que estão aqui. Camila, Débora, Denise, bem difícil falar depois de todo esse time de mulheres, né? Me senti um pouco representada na fala de cada uma que está aqui hoje. E estou bem feliz, né, de estar aqui hoje falando com vocês e também queria parabenizar o Mundo Coop por essa iniciativa, por dar continuidade a mais uma edição do Coop Talks Perspectivas. É um evento super relevante para todos nós. Bom, eu atuo no Instituto Sicoob, né, como o Douglas bem colocou. O Instituto Sicoob hoje ele funciona como a área de investimento social estratégico do Sicoob. Então, é de lá que a gente desenvolve e planeja de forma estratégica todos os programas sociais que vão impactar a sociedade como um todo, né? Então, hoje a gente tem representação em todas as cooperativas centrais do Sicoob e atuamos em 3 eixos, né? O cooperativismo, empreendedorismo, cidadania financeira e o desenvolvimento sustentável. E a minha chegada no Instituto como analista de sustentabilidade
é justamente para contribuir, né, com o trabalho que o Sicoob e o Instituto já vem fazendo relacionado à sustentabilidade, mas agora mais com a intencionalidade de fato, integrar a sustentabilidade na estratégia do Sicoob. Então, a gente está fazendo um trabalho bem robusto, bem interessante ao longo de todo esse ano e que, a partir dos próximos, isso vai começar a repercutir com mais efetividade na nossa prática. Bom, mas assim, hoje eu vim aqui falar, não é uma fala assim institucional, eu estou representando a mim mesma, como se diz, ao meu CPF especificamente, né, como uma profissional que atua aí há 13 anos no cooperativismo. A minha experiência maior é, de fato, no cooperativismo financeiro. Também me considero uma pesquisadora do tema, né? Já desenvolvi algumas pesquisas, estudos, fiz mestrado. No meu mestrado eu consegui aprimorar mais alguns conhecimentos nesse sentido. E sou uma grande apaixonada por esse movimento. Eu costumo dizer que eu sou uma cooperativista de formação, pela minha graduação ser em cooperativismo, né? Desde a minha escolha de graduação, mas também uma cooperativista de coração. E quando eu fui convidada para vir aqui falar um pouquinho sobre qual é a minha perspectiva, né, sobre esse tema, representatividade feminina no cooperativismo. Então, eu fiquei pensando bastante sobre isso, né, e eu acho que eu quero imprimir aqui hoje na minha fala um pouco da Gleice, né, daquilo que eu, enquanto profissional, enquanto mulher, acredito muito, penso muito e venho refletindo muito também sobre essa questão da representatividade feminina. Então, assim, a princípio, quem já trabalhou comigo e trabalha comigo sabe que eu sou uma pessoa que não sou de colocar panos quentes, eu gosto mesmo de assumir o desafio, sem desviar o foco e realmente colocar o dedo na ferida. Eu acredito que a gente só vai conseguir caminhar, de fato, evoluir para essas questões relacionadas a gênero e tantas outras no cooperativismo, a partir do momento que a gente, de fato, assume as rédeas, assume que temos problemáticas que precisam ser desconstruídas para que novos cenários sejam construídos. E como uma boa milênio, né, que sou, eu sou movida a essa mudança, sou movida a esse propósito. Então, eu gosto de trazer reflexões. Então, meu objetivo hoje é mais sobre isso. E engraçado que essa semana, quando eu anunciei nas redes sociais que eu ia vir aqui fazer essa fala, eu pedi para que as pessoas que me seguiam me dessem sugestões de abordagens e dicas do que eu deveria falar aqui hoje, né? Eu gostaria de falar algo que representasse também aquilo que as pessoas sentem, aquilo que elas gostariam de ouvir. E aí eu recebi várias sugestões, né, na minha caixinha de recados lá do Instagram, e a maioria dessas intervenções que eu recebi versam mais sobre a questão da governança das cooperativas. E uma pergunta que chegou nessa caixinha que é uma pergunta simples, aparentemente, né? Mas que me instigou a dar o pontapé para falar aqui por que existem tantas mulheres hoje como gestoras nas cooperativas, porém pouquíssimas mulheres como conselheiras ou assumindo cargos como presidentes, né? E a gente que estuda gênero dentro das organizações, certamente quem estuda isso já ouviu falar muito sobre a teoria do teto de vidro, né? Que é essa barreira mais sutil e invisível, né, que as mulheres enfrentam para se manterem competitivas dentro das organizações. As mulheres chegam a um patamar, a um cargo de gestão, mas elas até enxergam uma governança alta, uma presidência, um conselho de administração, mas a passagem para ela para esse outro patamar vem com essas barreiras sutis e invisíveis, de desafios a serem cumpridas. Então, a gente tem muitas mulheres nesses cargos, é muito comum a gente ver isso nos discursos das nossas lideranças, que na minha cooperativa temos muitas mulheres, a maioria das gerentes, das líderes são mulheres, mas a gente se pergunta, mas e na governança? E por que a gente questiona, e por que na governança? Porque é ali que a decisão estratégica acontece. É ali que as políticas e as diretrizes mais importantes da cooperativa são construídas e são deliberadas. E a gente precisa de representatividade nesses espaços também, porque ali é a oportunidade que a gente terá de realmente colocar as políticas, de trazer a voz feminina para o processo, de representar, né, as necessidades e os anseios desse grupo. Então, é a partir dessa pergunta que me motivou a falar um pouquinho hoje sobre isso. E nos últimos tempos eu venho refletindo muito também sobre a efetividade dos programas que a gente, né, o cooperativismo como um todo, vem desenvolvendo, focado no estímulo da liderança feminina dentro da alta governança, né, de ter mais mulheres como presidentes e como, de fato, conselheiras de administração. Qual que é a efetividade das iniciativas que estão focadas hoje nessa temática, né? Dessas mulheres que participam desses programas, de comitês, de comissões e tantos outros bacanas que a gente tem por aí,
quantas delas, de fato, assumiram cargos de alta governança nas cooperativas? Qual que é a nossa taxa de conversão hoje? Então, eu comecei a me questionar muito sobre a efetividade desses programas e algo que, com bastante recorrência, eu me sinto desafiada a tentar trazer alguma resposta, estudar e tentar entender um pouco mais esse movimento. É muito interessante a gente ver, né, como que a gente tem indicadores estratégicos para temas importantes na cooperativa, especialmente quando a gente fala de venda, a gente fala de indicador financeiro e econômico, a gente sempre bota uma meta de temos que crescer X% em X anos, né? A gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem uma linha, um direcionador. Mas quando a gente fala com assuntos relacionados, por exemplo, à sustentabilidade, à diversidade, a gênero no cooperativismo, a gente não estipula indicadores de gestão para isso. Então, eu fico me perguntando, a gente vai ficar fazendo comitê, comissão, projetos super interessantes nesse sentido, até quando? A gente vai começar a colocar indicadores para esses programas e atrelar isso a uma estratégia maior quando? Né? Então, eu acho que um grande indicador para a gente perceber efetividade, perceber uma intencionalidade efetiva da vontade da cooperativa investir nisso, é a gente perceber se existem esses indicadores. Né? Então, a minha cooperativa ela quer aumentar em quantos % do quadro da alta governança de mulheres em conselho em quanto tempo, né? Então, acho que começar a trazer essa intencionalidade, trazer gestão também para esse processo, pode nos ajudar a trilhar mais esses caminhos, né? E, né, por fim, né, para encerrar isso, né, eu teria várias outras questões para trazerem aqui também, mas eu fico também me refletindo sobre a jornada que a mulher precisa trilhar para ela chegar nesses altos cargos de governança hoje na cooperativa. A gente precisa passar por um comitê, a gente precisa passar por uma comissão, a gente precisa passar por um programa X, um programa Y, para vir e emergir essa mulher. Daí, quando a gente observa a jornada que um homem também precisa construir para chegar nesse processo, não temos tantos, vou colocar como obstáculos, mas não queria usar essa palavra, a gente não tem tantos elementos desses para que ele galgue e chegue onde ele precisa chegar. A composição de uma chapa, ela vem por convite, né? E claro, observando competência técnica desses profissionais, observando histórico, envolvimento, para que esse homem ele chegue lá. E também, claro, né, ser uma pessoa de extrema confiança das lideranças. Então, eu me pergunto, será que a gente também não tem essas mulheres na cooperativa? Mulheres que também são capazes, que são competentes, que sejam de confiança para que a gente possa diretamente convidá-las para fazer parte desses conselhos? Né? Então, eu acho que não tem um outro caminho. Como que a gente faz para colocar mulheres hoje em conselhos? Convidando mulheres, escolhendo na sua cooperativa aquelas que você sabe e que você acredita que tem competência técnica, que vai contribuir com um trabalho sério para a cooperativa, convide. Né? E por fim, né, eu trago essas reflexões, eu não tenho a intenção de respondê-las todas, eu acho que a gente precisaria de um tempo maior para a gente abrir cada uma delas e, de fato, responder, mas a minha intenção hoje mais aqui era só trazer essas reflexões, colocar um pouco dessa Gleice que questiona, que tenta refletir, que tenta realmente estressar, vamos dizer assim, essa problemática para que a gente consiga avançar nessas temáticas. E é isso. Agradeço super a atenção de vocês e fico aqui à disposição para a gente fazer trocas. Muito obrigado, Gleice. A gente tem tanto conteúdo aqui para falar que a gente tinha que fazer um evento só aqui com a gente. Mas, infelizmente, o nosso tempo ele é escasso, né? A gente não tem muito tempo. Eu quero fazer uma pergunta para cada e eu queria que cada uma fosse breve para responder, 3 minutinhos, se possível. Eu vou começar com a Denise. Ô Denise, voltando lá na sua apresentação inicial, para você, o que falta para as mulheres ocuparem mais cargos de liderança dentro e fora do cooperativismo? Como incentivar efetivamente as mulheres? Fala para mim, em 3 minutinhos, Denise. Uhum. Obrigada, Douglas. Para mim é muito claro, essa resposta ela é muito reta, acho que falta coragem mesmo, né? É claro que a gente tem, a Gleice falou muito bem, a escalada da mulher ela demora um pouco mais, mas porque muitas vezes as mulheres entendem que elas não estão prontas ainda e elas mesmas preferem ir por esse caminho onde a escalada é mais lenta. Então, na minha avaliação, falta mesmo coragem das mulheres assumirem um protagonismo, de realmente se posicionarem, de buscarem aquilo que elas precisam. É claro que tem aí o papel da sociedade, o papel das lideranças, né? Mas existem muitas mulheres que são líderes
e que ainda assim não criam um ambiente mais fácil para outras mulheres. Inclusive, existe muito, quando eu falei de preconceito, né, Douglas? Muitas vezes o preconceito maior está em outras colegas mulheres, né? Então, eu acho que é assumir o protagonismo mesmo, é ter mais coragem e é usar uma arma. A mulher tem uma arma que é muito poderosa mesmo, é transformadora. E o ambiente que a gente vive, ele está em constante mudança e cada vez vai estar mais. Então, a gente precisa cada vez estar desenvolvendo novos negócios, novas soluções, novas perspectivas. E todo desenvolvimento tem uma base que se chama educação. E a mulher, se usasse mais esse poder de ser educadora que ela tem essa capacidade demais e o mundo precisa dessa capacidade. Eu acho que ela poderia prosperar de uma maneira mais rápida usando a educação e esse papel nato que ela tem, porque ela tem mais empatia, ela tem essa capacidade de olhar para o outro e desenvolver um outro ser humano. Então, a educação, para mim, seria um mecanismo para ela poder fazer com que a voz dela seja mais ouvida e ela poder gerar um impacto maior. E aproveitando aí a oportunidade, né, Douglas, que eu já me despedi também, enfim, dado o tempo, como você mesmo falou, eu sou descendente ucraniana. E aí essa minha fala se conecta, né, quando eu falo de educação, se conecta a uma frase de uma grande educadora, a Maria Montessori, e ela traduziu muito bem, assim, tudo aquilo que eu gostaria de dizer, mas eu não teria essa capacidade de colocar em poucas palavras o que ela trouxe há muito tempo atrás e que é super oportuno para o momento que a gente vive e para as mulheres também, né? Todos falam de paz, mas ninguém educa para paz. As pessoas educam para competição. E esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperação e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos educando para a paz. Então, olhem o poder que uma mulher tem de transformar o mundo com todas as habilidades que elas ganharam. Então, Douglas, eu acho que é isso. É coragem, né, para usar mais esse dom que é natural quase para todas as mulheres de educar. E eu não falo aqui de saber se comunicar, mas eu falo de educar, de gerar desenvolvimento para o outro. Uma pessoa, uma organização, um projeto, né, um desafio. Denise, fantástico. Você deixou, assim, acho que todo mundo sensibilizado. Só não vou chorar aqui porque eu senão não consigo dar andamento, mas fantásticas suas palavras. Obrigado, Denise. Débora, quero te fazer a mesma pergunta. O que falta para as mulheres ocuparem mais cargos de liderança dentro e fora do cooperativismo? Como incentivar as mulheres? Fala para a gente. Então, nós aqui na nossa cooperativa, nós temos esse questionamento também, né? Do que falta, que tipo de incentivo. E nós observamos muito e começamos a fazer um trabalho de capacitação das mulheres, de estarem preparando ela para esses cargos de liderança. Hoje, o nosso quadro social da Cooperativa Castrolanda, 30% são mulheres cooperadas, então a gente já está vendo esse resultado de elas estarem se inteirando, de elas estarem se capacitando, e que elas podem, sim, ter cargos de liderança. Nos nossos comitês setoriais, nós já temos 2 mulheres ativas dentro de cargos de comitê. Então, a gente está conseguindo essa percepção que a mulher é capaz, que a mulher é líder nata por natureza. A gente tem esse espírito de liderança, sendo mãe e sendo na casa. E eu creio assim, nós trabalhamos muito forte com capacitação, né, com treinamentos e posicionamento, porque eu acho assim que mulher tem uma visão 360 graus. A gente faz com excelência, a gente faz com amor, a gente se dedica muito àquilo que a gente vai fazer. E nós estamos vendo esse resultado na nossa cooperativa, que ela está, sim, dando essa margem, abertura para as mulheres cooperadas daqui. E eu creio assim, é aquilo de você acreditar que você é capaz, que você consegue sim fazer com excelência, porque a gente dá o melhor nosso sempre.
Eu creio que muitas mulheres realmente têm medo de dar o primeiro passo inicial, de ver que ela é capaz, que ela é, sim, empoderada, por que não? Mas é um trabalho de formiguinha. Eu creio que tem muitas mulheres voltadas para o agro, muitas mulheres assim que são excelência em gestão. Eu creio que seria isso. Agradecendo também você a oportunidade de estar participando desse painel. A gente está vendo aqui que são mulheres nota 10 em excelência, cada uma na sua fala, cada uma na sua liderança. E eu creio assim, a mulher não quer ser mais do que o homem, não. A gente quer trabalhar em igual, a gente quer fortalecer, principalmente nós aqui que temos esse espírito cooperativista, a gente trabalha em união, a gente trabalha nos pilares do cooperativismo e já ensinando os nossos filhos a isso, a importância de ser produtor, a importância de você ter esse espírito cooperativista, porque a gente move o mundo, né? A gente produz alimentos, a gente produz excelência para o mundo. Agradeço a oportunidade, né? Sou grata. Camila, queria te fazer uma outra pergunta. Você sendo professora, todos sabemos do grande potencial de crescimento do cooperativismo. O que as cooperativas precisam fazer para ampliar sua comunicação com o mundo exterior ao movimento? Se você puder responder em 3 minutinhos para a gente, te agradeço. Chega à conclusão de que o maior inimigo do cooperativismo é o desconhecimento e não a outra cooperativa, né? Então, por isso que é muito importante quando a gente intercoopera e consegue divulgar o movimento. Acredito que uma das questões agora, que tem bastante oportunidade, eu acho que a Denise comentou, né? É se diferenciando, fazendo a diferença, virando case em alguns momentos, e eu acho que isso é importante para o movimento de uma forma geral. Então, puxando um pouco aqui a nossa pauta de hoje, né? Por que a gente não é tão referência em empresas ligadas à questão agora que está super em voga da ESG, né? Das questões ambientais, sociais de governança. Então, se as empresas que estão lá nos rankings de capitalismo consciente, nas listas do Sistema B, ou então vamos ver lá nas revistas, se a gente não está nas listas das melhores empresas para as mulheres trabalharem, né? O nosso primeiro princípio fala lá em adesão livre e voluntária, e na época tinha a ver com política, mas hoje, 2022, tem tudo a ver com as questões de diversidade. Então, voltando a como a gente vai, talvez, divulgar um pouco mais o movimento para fora, vai ser muito pelo exemplo. E aí eu fiquei com vontade de responder a pergunta das colegas também, que eu acho que a educação para esse tema é muito importante e vai passar por a gente fazer esse trabalho interno para conseguir se destacar externamente. A gente conseguir driblar os nossos vieses inconscientes, porque além das questões que foram mencionadas da coragem, que pode ter a ver com a síndrome do impostor da mulher, ainda assim o ambiente ele é muito ainda masculino, e quando a gente trabalha as questões de atração e seleção, as questões de promoção, e a gente identifica pessoas que são diferentes de nós, o nosso cérebro já nega isso e começa a fazer um rechaçamento. Ela vai afastar essa pessoa e vai dizer, não, eu vou selecionar alguém que eu conheço que é parecido comigo, mas isso é automático no nosso cérebro. O único jeito da gente mudar o conceito de quem é bem-sucedido, de quem é capaz, de quem é uma liderança, é a gente ressignificando e treinando o nosso cérebro automático para o nosso cérebro que pensa, identifica e identifica como liderança um novo formato de liderança, como foi bem falado aqui, que precisa olhar para a cooperação, para a intuição, para a vulnerabilidade, que são os valores que o mundo precisa hoje. E o cooperativismo tem tudo a ver com isso. Então, tá no nosso DNA todos os valores que o mundo precisa. O nosso desafio é a gente, talvez, ser melhor ainda neles, para a gente conseguir se destacar e talvez, assim, a gente conseguir atrair ainda mais talentos e
quem sabe, então, consumidores, né? Que vão se dar conta que muito mais do que pegar um produto na prateleira de uma empresa tradicional, verificar se aquele alimento é de cooperativa, se aquele leite está vindo também, quem é a liderança, eu entrar no site e ver se tem conselheiras mulheres. Eu acredito muito que a conscientização dos usuários e dos clientes vai passar por um olhar de que vai escolher se quer comprar ou apoiar uma cooperativa, assim como está apoiando uma empresa aí que tem um selo de orgânico, um selo sustentável. Então, vai dessas nossas duas estratégias, ou ter os selos, ou fazer parte aí do diferencial para a gente falar em nosso nome como sendo uma marca daquilo que é diferente e que faz a diferença na sociedade. Excelente, Camila, muito bom. E agora, para a gente fechar, eu queria perguntar para a Gleice, falando sobre a inclusão de jovens, o cooperativismo tem se planejado para abraçar as novas gerações? Como que você enxerga esse cenário, Gleice? Muito legal, bacana a tua pergunta. Essa questão de jovens mulheres, elas acabam tendo algumas interseções, né, em comum, né? É bem comum a gente ver também nas cooperativas os programas para jovens, as comissões com jovens, né, tantas coisas focadas para esse público específico. E eu também me questiono um pouco sobre a efetividade disso, porque a gente também não enxerga o resultado disso refletido dentro da alta governança das cooperativas, né? Então é algo que também me questiono. E é curiosa a tua questão, Douglas, porque recentemente eu me vi fazendo essa reflexão, assim, eu não me sinto hoje, enquanto jovem, enquanto uma representante dessa geração millennium, assediada, num bom sentido, pelas cooperativas, com ações que me encham um brilho nos olhos enquanto juventude, enquanto jovem. Então, eu não enxergo ainda assim tantos produtos e serviços focados para essa galera, tantos projetos inovadores que, de fato, me ativem o desejo e aguçem a minha vontade de querer fazer parte desse movimento. E eu estou expondo aqui isso é uma opinião minha, é uma opinião pessoal, né, da Gleice enquanto profissional, enquanto pessoa que estuda isso e que contribui e que está disposta a contribuir para fazer diferença e trazer transformação para esse tipo de realidade. A minha visão hoje ainda é um pouco tímida, né, eu vejo o cooperativismo um pouco tímido sobre isso, porém com muita vontade de atingir esse público, com muita boa intenção para poder atrair essas pessoas, atrair esses jovens, mas eu ainda não enxergo muitas efetividades. Né? Então, eu acho que a gente precisaria, talvez, se debruçar mais nessas problemáticas também, avançar um pouco mais nesse entendimento e, de fato, ter um pouco mais de vontade política também das nossas cooperativas, de trazer de forma mais intencional essa juventude para dentro da tomada de decisão. Né? Se a gente precisa criar soluções no cooperativismo, produtos e serviços para jovens, para mulheres, né, enfim, para todos os grupos, a gente precisa ter esses grupos representados também dentro das cooperativas, né? As palestras anteriores falaram tanto sobre diversidade, né, e quanto que a gente precisa ter o olhar diverso para criar também soluções para essas pessoas. Então, eu acho que precisamos trazer essa mudança, trazer essa vontade intencional para a nossa gestão, para a nossa governança, para que a gente consiga avançar. É curioso, né, assim, o Nubank, vou falar do Nubank, ele surgiu há tão pouco tempo e é um banco que ganhou o coração, né, da juventude, né, quantos jovens têm um cartão de uma forma desburocratizada, né, enfim, não vou avaliar aqui se está certo, se está errado o que o Nubank faz, mas, de fato, ele conseguiu atingir a juventude, e o cooperativismo está não sei quantos, né, séculos aí dentro do movimento funcionando há tanto tempo e a gente ainda não conseguiu entrar dentro do coração dessa juventude. Então, assim, é uma situação, no mínimo, curiosa o que acontece, né? A gente tem tanto tempo, a gente se diz que temos tanta sustentabilidade no DNA, que a gente tem tanta juventude, diversidade no nosso DNA, mas a gente efetivamente não está conseguindo se expressar tão bem na hora de desenvolver esses programas e atrair essa juventude. Então, eu trago isso como uma reflexão, isso não é uma crítica pela crítica, é mais um ponto para a gente poder pensar e conseguir avançar. E como eu falei, né, eu estou aqui trazendo reflexões, mas também faço parte do processo de criar soluções. Né? Não é à toa que eu escolhi a sustentabilidade como o mote para a minha carreira profissional. E é com isso que eu quero trabalhar, porque eu quero muito ajudar as cooperativas a se desenvolverem e avançarem nessas temáticas de gênero, de diversidade, de jovens. Mas eu acho que para isso a gente precisa assumir, né, as nossas dificuldades, nossos desafios, para que a gente consiga avançar nesse setor. Gente, muitíssimo obrigado.
Eu quero agradecer muito a Denise, a Débora, a Camila e a Gleice. Vocês fizeram o encerramento aqui do Cop Talks Perspectiva, fechamos com chave de ouro. Gente, muitíssimo obrigado e a Mundo Cop fica à disposição de vocês. Abraço, até logo.